antes de nós começarmos a ministração dessa noite, eu queria somente fazer um convite para a igreja. Irmãos, hoje nós tivemos uma escola dominical excelente, irmãos. Você que quer aprender, quer conhecer mais um pouco da palavra de Deus, não perca a escola dominical, irmãos. Está uma bênção. Nós estamos estudando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Então, para você que quer conhecer um pouco da igreja, conhecer como foi fundada a igreja, como eram os cristãos antigamente, irmãos, não percam. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, venha se enriquecer, venha se encher da palavra de Deus, venha buscar mais conhecimento de Deus para a sua vida. Amém? Irmãos, por gentileza, aqueles que puderem abrir as Bíblias de vocês, no Evangelho, conforme Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, o Evangelho de Jesus, conforme o relato de Mateus, nós vamos ler no capítulo 28. É um texto muito conhecido, irmãos. Um texto muito conhecido da igreja, a não ser que você seja um novo convertido. Mas se você já for um velho convertido, esse texto é muito familiar. Mateus, capítulo 28, nós leremos o versículo 19 e o 20. Os irmãos acharam? A palavra do Senhor diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Amém. Irmãos, eu titulei essa ministração de hoje com o tema Princípios Inegociáveis da Obra Missionária. Eu quero que vocês saiam daqui hoje, irmãos, entendendo o que é missão, qual é o meu papel dentro da missão, dentro da obra missionária. E nós vamos falar hoje, eu separei 4 tópicos para a gente falar sobre princípios inegociáveis da obra missionária. Irmãos, o texto que nós lemos, Mateus 28, versículo 19 até o 20, se você observar, esse texto já é um texto muito missionário. Ele fala de ir, de ensinar, de batizar. Então é um texto bem atípico de missões. E nesse texto aqui, irmãos, nós estamos diante de uma reunião de Jesus com seus apóstolos. Eles estão na Galileia, no Monte das Oliveiras. E nesse momento aqui, irmãos, Jesus já havia morrido, e Jesus já havia ressuscitado, e Jesus então faz a última reunião com os apóstolos antes deles subir ao céu de vez e sentar à destra de Deus Pai. Irmãos, Jesus poderia ter falado qualquer assunto, mas por que Jesus escolheu as suas últimas palavras, a sua última reunião com os apóstolos, falar em missão? Irmão, missão, ela está no coração de Deus. E a missão, irmãos, ela também tem que fazer parte da nossa vida. Por que fazer missões tem que estar em nossos corações, irmãos? Irmãos, porque fazer missões, ele é um mandamento. Fazer missões é uma ordem de Jesus. Olha só como que começa o versículo 19. Portanto, ide. Portanto, ide, ponto final. Jesus não está falando assim: olha, se vocês tiverem um bom dia, se vocês quiserem ir, vocês vão. Se vocês acordarem hoje bem dispostos, vocês vão. Não, irmãos. Jesus está dizendo: portanto, ide, ponto final. Isso é uma ordem, é uma ordenança de Jesus. Ou seja, não é fazer missões, irmãos, não é uma opção, é uma ordenança de Jesus. Jesus, nesse momento, irmãos, ele está reunido com os apóstolos, e Jesus então dá essa estratégia com os discípulos, falando sobre a obra missionária. Irmãos, os apóstolos aqui, reunidos com Jesus, os apóstolos representam toda a igreja. Então, a obra missionária, irmãos, é para todos a igreja, independente de qualquer que seja a denominação. Por quê? Porque os apóstolos, irmãos, eles representam todas as igrejas. Porque foi por meio dos apóstolos, através dos apóstolos, que surgiram as igrejas.
Então a obra missionária não é somente para a Assembleia de Deus, não é somente para a Igreja de Deus, não é somente para a Batista, para a Quadrangular, enfim, a obra missionária é para toda a igreja. Quem é a igreja, irmãos? É eu e é você. Nós somos a igreja. A obra missionária do Senhor, irmãos, ela envolve toda a igreja. Não pense você, a obra missionária é só para quem está na direção do culto de missões. A obra missionária é só para quem fez o curso missionário. A obra missionária é só para o pastor. Não, irmãos. A obra missionária é para mim e é para você. Eu quero deixar uma pergunta para a igreja. Você tem feito missões por onde você tem passado? Não precisa responder, mas só para você refletir. Você tem feito missões? Ou você tem terceirizado aquilo que o Senhor colocou para você fazer? Não terceirize, irmão. A obra missionária é para a igreja fazer. Então agora eu vou falar do segundo princípio inegociável da obra missionária. Já que o primeiro, irmão, o primeiro princípio básico negociável é fazer missões, é um mandamento. Agora vamos falar do segundo princípio negociável da obra missionária, que é esse. A obra missionária, ela deve abranger o mundo inteiro. Olha só, irmãos. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Então, a obra missionária, irmãos, ela tem que abranger a obra missionária deve abranger o mundo inteiro. Talvez você possa perguntar, por que a obra missionária deve abranger o mundo inteiro, irmãos? Sabe por quê? João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho, Jesus Cristo, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 começa assim, irmãos. Porque Deus amou o mundo inteiro. Se Deus amou o mundo inteiro, irmãos, logicamente, a obra missionária, ela também deve alcançar o mundo inteiro. É por isso que Jesus disse que nós temos que o Evangelho tem que ser chegado a todas as nações. Da mesma forma que o amor dele alcançou as nações, também a sua obra missionária, o Evangelho de Jesus tem que alcançar os quatro cantos do país, os quatro cantos do mundo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus ele começa dizendo que o Evangelho tem que começar em Jerusalém. Começa em Jerusalém, mas tem que propagar a todas as nações. Jerusalém, irmãos, representa a minha casa. Jerusalém representa o meu bairro. Jerusalém representa o meu setor, a minha cidade. Então a obra missionária, irmãos, ela deve começar assim em nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade. Mas a obra missionária, irmãos, ela não pode somente se ater a isso. Porque a obra missionária, irmão, ela tem que alcançar os quatro cantos do mundo. Talvez você possa falar assim, não, mas eu já evangelizo a minha família, meus vizinhos. Tudo bem, irmão, certinho, faça isso. Mas não se limite somente a isso. Porque Jesus confiou a mim e a você. Através de nós, o Evangelho tem que alcançar as nações. Então não se limite somente a isso. Tenha amor em falar de Jesus. Aonde quer que você vá, fala da obra missionária de Jesus. Seja um cooperador, irmão. Seja alguém que coopera para que o Evangelho alcance as nações. Você tem orado para que o Evangelho chegue nos Estados Unidos? Você tem orado para que o Evangelho chegue na Coreia, chegue na África, chegue na Alemanha? Você tem feito isso? Você tem sido cooperador para que o Evangelho alcance as nações? Se não, irmãos, dá tempo. Ainda dá tempo. Seja um cooperador, seja um missionário. Mas sabe o que deve ser um missionário? Irmão, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, dentro do ônibus, com o seu vizinho, seja um missionário, aonde quer que você for, seja um missionário, seja alguém que tem sede de falar de Jesus, seja alguém que tenha gratidão por aquilo que Jesus fez por você, por aquilo que Jesus ainda está fazendo por você. Então seja, irmão, seja um cooperador, seja aquele que através de você, o Evangelho dê um passo mais longe. Seja um cooperador, não esqueça disso, irmãos. Eu queria
queria que vocês agora, irmãos, voltassem comigo a mais ou menos há 2.000 anos atrás. Você que conhece a Bíblia, sabe quando o início do Evangelho. Então volte comigo a mais ou menos 2.000 anos atrás. Sabe como que eles evangelizavam? Sabe como que eles pregavam o Evangelho, irmãos? Nós conhecemos a história do Evangelho. Paulo, irmãos, ele evangelizava dentro da prisão. Paulo, dentro da prisão, ele fazia com que o Evangelho alcançasse outras cidades. Irmãos, naquela época, não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha avião, não tinha metrô, e mesmo assim, irmãos, aqueles homens tinham amor em pregar o Evangelho. Através daqueles homens, eles não se limitaram às suas necessidades. Através daqueles homens, mesmo sem a estrutura, eles fizeram com que o Evangelho alcançasse as nações naquela época. E hoje, irmãos, agora vamos para o dia de hoje. Nós temos internet, irmãos. Nós temos WhatsApp. Internet, irmão, quando ela é usada para o bem, ela faz uma grande diferença, irmãos. No mesmo momento que eu estou aqui, irmãos, eu posso evangelizar lá na África. Eu posso evangelizar nos Estados Unidos. Não queira dar desculpa, irmãos. Não tem nem como dar desculpa, irmãos. Pegue o seu celular, talvez você tenha um parente lá em São Paulo. Você daqui você consegue evangelizar. Às vezes nós limitamos, irmãos, e nós colocamos dificuldade em tudo. E as coisas estão bem mais fáceis hoje do que nós olharmos há 2.000 anos atrás. Que eles não podiam falar de Jesus, que era preso, que era maltratado, que era chicoteado, que era jogado dentro da prisão. E mesmo assim, irmãos, olha a história de Paulo. Paulo ele não se limitava, Paulo ele não dava desculpa, Paulo ele não fingia de coitadinho. Mesmo com as dificuldades, Paulo foi um dos grandes ou o maior missionário que já teve. Então não dê desculpa, irmãos. A obra missionária é para mim, ela é para você. Então o segundo princípio negociável da obra missionária é: a obra missionária deve abranger o mundo inteiro. Agora o terceiro princípio inegociável da obra missionária, irmãos. Na obra missionária devemos ir muito além de pregar. Às vezes, irmãos, nós achamos que fazer missões é simplesmente pregar o Evangelho. Claro que nós devemos pregar, irmãos, mas fazer missões vai muito além de pregar o Evangelho. Olha só o que o versículo 19 diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Irmãos, a obra missionária, por que ela vai muito além de pregar? Porque a obra missionária, irmãos, é fazer discípulos. Se nós pregamos o Evangelho, mas nós não fazemos discípulos, irmãos, nós temos que rever o nosso conceito. A obra missionária vai muito além de simplesmente pregar o Evangelho. Quando nós, irmãos, estamos aqui pregando o Evangelho, quando eu prego o Evangelho para alguém aqui na igreja, e essas pessoas, e pessoas aqui, elas recebem Jesus Cristo em sua vida como Senhor e Salvador da sua vida. Essas pessoas, elas vêm e se reconciliam com Jesus, elas aceitam Jesus. E qual é o nosso papel? Qual é o papel, meu papel, qual é o papel da igreja, irmãos? É dar acompanhamento a essas almas. Será que nós temos feito isso, irmãos? Eu vou usar um exemplo aqui dessa igreja, porque eu vivo nessa igreja, então a experiência que eu tenho é nessa igreja. Se nós olharmos, irmãos, para os nossos lados, quantas pessoas aceitaram Jesus aqui e hoje não estão mais aqui? Às vezes a pessoa vem aqui e aceita Jesus, recebe Jesus como Senhor e Salvador, aí nós falamos, isso é um grande erro nosso, irmão. Quando eu falo nosso, eu estou me incluindo. Esse é o nosso erro, o erro da igreja. A pessoa vem, aceita Jesus, aí nós falamos assim: agora é com você, agora se vira, agora se mandar nos caminhos do Senhor. Irmãos, esse é o maior erro que nós fazemos, e toda a igreja, eu coloco toda e incluo isso. Nós fazemos isso, irmãos. Será que nós estamos dando acompanhamento, irmãos? Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele deixou bem claro, irmãos. Quando a pessoa aceita Jesus, o que nós temos que fazer? É ensinar, é batizar, é ensinar, irmão, todas as coisas, é ensinar aquilo que Jesus tem mandado. Nós temos que ensinar, nós temos que batizar, tem que levar essa pessoa ao batismo.
para que depois que ela fizer isso, irmãos, para depois que ela fizer, aí sim ela vai replicar isso com outras pessoas. Aquilo que nós ensinamos ela, agora sim, agora nós podemos soltar ela e ela vai fazer da mesma forma. Porque não adianta, irmão, a pessoa vir aqui aceitar Jesus e simplesmente não ter um acompanhamento. Nós temos que discipular essas pessoas. Nós temos que ensinar, porque é isso que Jesus está falando. E às vezes nós preocupamos em simplesmente pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é bom, irmãos, mas além de pregar o Evangelho, eu tenho que ensinar. Eu vim aqui pregar o Evangelho, a pessoa vai embora sem se conhecer. Então nós temos que ensinar, dar acompanhamento a essas pessoas, irmãos. E será que nós temos feito isso, irmãos? Isso é para nós refletirmos, irmãos. Nós não podemos abandonar a pessoa, nós temos que caminhar com ela até ela conseguir andar com as próprias pernas. Por exemplo, irmão, o bebezinho, você pega o bebezinho que ele está começando a caminhar, você pega os braços dele e vai ensinando ele a andar até ele conseguir andar com as próprias pernas. O Evangelho não é diferente, irmãos. Nós temos que ensinar até que essa pessoa consiga andar com as próprias pernas. O quarto princípio, irmão, inegociável da obra missionária. Na obra missionária, podemos ter a certeza da companhia de Jesus. O versículo 20 diz: Eis que estou com vocês até a consumação dos séculos. Jesus Cristo está dizendo, ele não está dizendo, talvez eu estarei com você. Se der, eu vou estar com você. Não, irmãos. Jesus disse, eu estou com você. Ele nem disse no futuro, eu estarei com você. Não, ele disse, eu estou com você. Então, irmãos, não tenha medo de pregar o Evangelho. Não tenha medo. Sabe, irmãos? Mas eu quero deixar um detalhe para você. O Evangelho, a obra missionária, nós iremos encontrar grandes desafios. Nós iremos encontrar desafios. Iremos encontrar perseguição, abandono. Tudo isso nós vamos encontrar quando nós decidimos pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Se você for em algum lugar, irmão, se você ouvir de alguém pregando, falando assim, olha, venha para Jesus Cristo, venha andar nos caminhos de Jesus Cristo, que você vai ser abençoado, que Jesus vai te dar uma casa, Jesus vai te dar um carro, Jesus vai te dar uma chave de apartamento. Irmãos, se você ouvir isso, essa palavra não é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho não é do próprio Jesus Cristo. E esse Evangelho, irmãos, é que está cativando muitas pessoas. Muitas pessoas estão indo atrás desse Evangelho. Como a Cláudia mencionou na escola bíblica, irmãos, esse é o quinto Evangelho. O quinto Evangelho não é bíblico, não está na Bíblia. Mas é claro, irmão, tudo isso Jesus ele pode te dar. É o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33. Portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, ou seja, isso aqui que eu citei, se Jesus quiser, ele pode acrescentar a tua vida. Mas, irmãos, que nosso alvo não seja as coisas materiais, e sim o próprio Jesus Cristo. Não queira somente as bênçãos, irmãos, mas queira o abençoador. Porque através do abençoador, irmão, você vai ter tudo isso. Mas é uma escala, irmãos. Primeiro o abençoador, e depois as bênçãos. Não esqueça disso, irmãos. Então, irmãos, como eu falei, na obra missionária nós iremos encontrar grandes obstáculos, desafios, abandono. Mas, irmãos, em meio a tudo isso, nós temos a certeza que Jesus está conosco. Eis que estou convosco até a consumação do século. Então, irmãos, não tenha medo. Aonde quer que você vá, saiba que Jesus Cristo vai estar com você. Jesus Cristo vai estar ao seu lado. Então, não tenha medo de pregar o Evangelho. Às vezes nós vemos a pessoa ir, não será seu avô? Às vezes, irmãos, nós temos até medo de falar que nós somos cristãos. Nós temos até vergonha dependendo do lugar que nós estamos. Quando nós estamos fazendo isso, irmãos, nós estamos negando Jesus Cristo. E Jesus ele deixa bem claro, aquele que me negar aqui diante da terra, irmãos, esse eu negarei aquele dia diante do meu Pai. Então não nega Jesus Cristo, irmão. A obra missionária, ela é inegociável. Não negocia a obra missionária. Tenha coragem, tenha o peito de pregar o Evangelho, tenha o peito de carregar Jesus Cristo. Porque a obra missionária, irmão, ela vai te trazer grandes desafios. Às vezes você vai ser abandonado, perseguido, mas não tenha medo, irmãos. Em meio a perseguições, o próprio Jesus Cristo vai estar conosco. Por que eu falo para você não ter medo, irmãos? Porque quando Jesus Cristo ele envia os
os seus apóstolos para a obra missionária, lá em Lucas no capítulo 9, Jesus envia os apóstolos, e os apóstolos representam o quê? A igreja. Então os apóstolos representam a igreja. Se os apóstolos representam a igreja, os apóstolos representam eu e você. E lá em Lucas no capítulo 9, Jesus Cristo, quando ele envia nós, quando ele nos envia, ele diz que para nós não ter medo, porque ele vai nos dar poder e autoridade para nós pisarmos em escorpiões e serpentes. Irmãos, essa é uma afirmação de Jesus Cristo. Ele deixou bem claro: eu vos dou poder e autoridade. Então, irmãos, dentro de mim, dentro de você, nós temos um poder e uma autoridade. Só que às vezes nós não sabemos usar esse poder e essa autoridade que Jesus nos deu. Sabe, às vezes por causa da timidez, às vezes nosso coração está queimando para pegar o Evangelho, e às vezes nós colocamos dúvida, com medo nós colocamos dúvida em nossos corações: será que é isso mesmo? Não, Jesus Cristo nos deu poder, autoridade, os apóstolos, para a igreja, para nós. Então, aonde quer que você for, irmãos, não esqueça, seja um missionário, seja aquele que coopera para que o Evangelho alcance os quatro cantos da terra. É para isso que Jesus nos confiou essa missão. Nós sabemos que os próprios anjos, irmãos, eles queriam vir na terra, eles queriam pregar o Evangelho. Mas Jesus, irmãos, tem um amor muito grande comigo e você, e Jesus disse: não, quem vai pregar o Evangelho são os meus filhos. E agora, irmãos, Jesus confiou isso a mim e a você. E será se nós estamos decepcionando Jesus? Será se nós estamos sendo cooperador do Evangelho? Ou será se nós estamos envergonhando Jesus? Isso é só para nós refletirmos, irmãos. É uma palavra bem simples, só para nós sairmos daqui entendendo que eu e você, nós somos os propagadores do Evangelho. Eu e você, nós somos os missionários da última hora. Então, só para nós recapitular, irmãos, os 4 princípios inegociáveis da obra missionária. Eu queria que você saísse daqui hoje entendendo que a obra missionária, irmãos, ela é inegociável. Sabe por quê? Os 4 princípios. Primeiro, fazer missões é um mandamento. Se é um mandamento, irmãos, é uma ordem de Jesus. E nós, como filhos obedientes, nós temos que fazer a obra missionária. O segundo, a obra missionária deve abranger o mundo inteiro. Eu e você, irmão, nós conseguimos fazer com que o Evangelho chegue lá na África agora, nesse momento. Nós conseguiremos que o Evangelho alcance lá na Coreia do Norte. Então, irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo deve abranger o mundo inteiro. E o terceiro princípio, na obra missionária, devemos ir muito além de pregar. Porque pregar é fácil, irmãos. Eu vim aqui falar de Jesus, mas simplesmente eu falo e vou para minha casa. E simplesmente eu não dou acompanhamento àquela pessoa que aceitou Jesus. Eu não ensino. Eu não levo aquela pessoa até o batismo. Então a obra missionária, irmãos, ela vai muito além de pregar. Pregar, claro que nós temos que pregar, mas não se limite somente à pregação. A obra missionária vai muito além da pregação. E o quarto princípio, irmão, inegociável. Na obra missionária, podemos ter a certeza da companhia de Jesus. Então não tenha medo, irmãos. Talvez você recebeu uma oportunidade para falar de Jesus aqui na frente e, não vou não, hoje eu estou preparado. Não tenha medo de pregar o Evangelho. Não tenha medo de falar de Jesus. Não tenha medo, irmãos. Por quê? Porque nós temos a companhia de Jesus. Se Jesus está conosco, irmãos, nós não devemos ter medo. Só para nós concluirmos, irmãos, não podemos abrir mão dos princípios absolutos da obra missionária. Decida hoje ser missionário. Decida hoje ser alguém que ajude a propagar o Evangelho. Seja um cooperador. Seja alguém que coopere para que o Evangelho alcance os quatro cantos da terra. Não se limite, irmãos. Não se limite. Você tem poder. O próprio Jesus Cristo disse que tem poder e autoridade. Então nós temos esse poder e autoridade dentro de nós. Não se limite somente a pregar o Evangelho.
O Evangelho vai muito além. Temos que ensinar. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que não é mais não é uma pregação, é mais voltado para o ensino, para o estudo. Mas eu queria falar para vocês, como eu estudo na liderança de missões, irmãos, eu queria passar isso para a igreja. Que a alma missionária, às vezes nós limitamos. Se a alma missionária, nós não podemos nos limitar. Amém? Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Eu queria fazer um convite para a igreja. Não sei se todos são cristãos ou se tem alguém que por um motivo ou outro desviou do caminho do Senhor Jesus. Eu queria fazer um convite muito especial para você que ainda não recebeu Jesus Cristo na sua vida. Eu queria fazer esse convite para você que quer receber Jesus Cristo na sua vida hoje. Você vem aqui na frente para a gente estar orando com você. Talvez você já é cristão, mas por um motivo ou outro você se desviou dos caminhos do Senhor. Eu queria te convidar a voltar aos caminhos do Senhor. Eu queria te convidar a voltar a ser missionário. Eu sei que você é um missionário. Só que às vezes, irmãos, você se decepciona tanto com o homem, você se decepciona com a igreja, e talvez alguma dessas decepções fez com que você se desviasse dos caminhos do Senhor. Eu queria fazer um convite para você voltar a trilhar os caminhos do Senhor Jesus. A oportunidade está dada até o final do culto, irmão. Se você sentir o coração, a oportunidade está dada. Amém? Queria que os irmãos fechassem os seus olhos agora. Vamos falar com o Senhor nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, aqui estamos diante do Senhor, Pai. Pai, que nesta noite, Pai, todos aqueles que vieram aqui, Pai, ouviram a Tua palavra. Pai, que o Senhor abra os seus corações, que o Senhor abra os seus entendimentos, Pai, para que essas pessoas possam entender e compreender a Tua palavra, Senhor. Pai, que nós possamos sair daqui transformados, Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor, Pai, ela nos garante que ela nos transforma, que ela nos restaura, Senhor. Então, Senhor Jesus, que nós possamos sair daqui transformado e restaurado por meio e através da Sua palavra, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, ela possa gerar fruto em nossos corações, Pai. Que a Sua palavra, Senhor Jesus, ela possa, Pai, gerar, Pai, confiança. Que a Sua palavra ela possa gerar ainda, Pai, em nós, libertar, Pai, o poder e a autoridade que está dentro de nós. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, venha nos alegar, Pai, venha nos motivar. Que a Sua palavra venha nos dar coragem, Pai, para que nós venhamos pregar o Evangelho, para que nós venhamos falar do Seu amor. Que a Sua palavra, Senhor Jesus, ela venha gerar em nossos corações a gratidão, de sermos gratos por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, de tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer por nós. Que nós possamos ter um coração grato ao Senhor. Pai, que nós possamos, Pai, andar nos teus caminhos, Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor, a não desviar, Pai, nossos olhares nem para a direita nem para a esquerda, Pai. E faça com que nós venhamos entender, Pai, que o Senhor é o alvo, que o Senhor é o centro da nossa vida, que o Senhor é o centro do Evangelho. E assim nós oramos, Pai, pedindo a Tua proteção, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Assim nós oramos e agradecemos a oportunidade, no nome do Senhor Jesus Cristo.